respondendo a sua pergunta, é uma pergunta assim bastante importante, já que a presença de adenomas na população é bastante grande, é uma alteração benigna, né? E muito frequente na população conforme a idade. Então, conforme vai passando a idade, existe uma tendência a aumentar a frequência desses adenomas na população. O fato de ter um adenoma nos pais ou em algum parente não aumentaria o risco de forma como ocorre no câncer, por exemplo, de forma que a indicação de uma colonoscopia, por exemplo, num familiar não estaria tão relacionada a isso, e sim ao câncer. Tá? Então a resposta é não adianta, né? A idade. A estimativa é que em torno de 30% dos adenomas, se a gente não fizer nada, deixar ele lá, vão se tornar adenocarcinomas. E 70% não evoluem para adenocarcinomas, para tumores malignos. Então, o achado de adenomas é bastante frequente. Nós fazemos aqui, né, Wilson, em torno de 1000 colonoscopias a cada 3, 4 meses. Né? Isso é um volume muito grande de exames. Em torno de 20% dos exames a gente acha adenomas. Né? Então você vê que a frequência de adenomas é muito, muito maior do que de adenocarcinomas. Então é um achado relativamente comum a partir dos 50 anos. Agora, a sua preocupação ela passa a ser maior quando a gente acha adenomas com menos de 50 anos. Aí sim a gente se preocupa em adiantar a idade de rastreamento. Adenomas a partir dos 50 anos são bastante comuns, é atrás deles que a gente vai para fazer prevenção. Adenomas com menos de 45 anos é preocupante. Quando a gente dá o diagnóstico de um tumor, a gente primeiro tem que fazer o que a gente chama de estadiamento, né? A gente vê como o tumor está do ponto de vista local, a invasão, o tamanho, etc., e em relação ao organismo. Voltando para a sua pergunta, do ponto de vista local, a gente vai classificar os tumores em estadiamento T1, T2, T3 e T4, dependendo do grau de invasão na parede do órgão, que seria o reto, até a estrutura adjacente, que seria a gordura adjacente. Então, do ponto de vista local, a gente indica quimioterapia para tumores basicamente T3, T4 e alguns T2 de alto risco. Esse tumor que a senhora descreveu é um tumor T1, né, provavelmente superficial, e que não teria indicação de quimioterapia. Provavelmente esse tumor se resolveu apenas por uma ressecção colonoscópica, que é o que acontece nessa situação. A cirurgia continua sendo o principal pilar no tratamento de tumores do cólon e do reto. A cirurgia, quando a gente fala em remoção daquele segmento, né, daquela parte. Infelizmente, nenhuma medicação endovenosa ou oral substitui a cirurgia. A quimioterapia ela é usada de forma complementar à cirurgia ou até exclusiva em casos mais avançados, né? Mas não substitui. Então, o que a senhora descreve parece um tumor muito inicial, muito precoce, onde a cirurgia sozinha é suficiente para controlar a doença, né? Então, provavelmente, a quimioterapia não se aplica nessa situação. É uma informação preliminar, né? A gente precisaria de dados mais detalhados como esses que o Dr. Raniel comentou. Exames detalhados que mostram exatamente até onde foi a infiltração desse tumor. Quantos milímetros tem para dentro para a gente saber se realmente é um caso tão inicial. Se ele for inicial, a cirurgia é suficiente. Aí, talvez abra espaço para um outro questionamento. Mas espera aí, tirou só por colonoscopia, então tem que operar? Existem situações bem particulares, casos muito selecionados, de pequenos tumores muito precoces que podem ser tratados só com a ressecção no local, sem a necessidade de uma cirurgia de maior porte. Agora, essas informações são conjuntas, tem muitos dados, muitas variáveis que a gente analisa em conjunto para dizer, bem, só a ressecção pelo colonoscópio, só a remoção por dentro do ânus foi suficiente ou não. O risco é muito alto, a gente vai ter que fazer uma cirurgia mais radical.